Olá, meus amigos, tudo bem? Como é que vocês estão? Olha, o que a gente aprende na vida? Que a gente precisa se valorizar. É o que a gente ouve, né? Se valorize, você é importante, todas aquelas coisas que nós já estamos acostumados. Não deixe ninguém dizer que você não tem valor, tudo aquilo, tá certo, não tá errado não. Mas se eu falar para vocês qual é a minha primeira lição quando eu começo meu curso de oratória para os meus alunos, muitos deles que às vezes nem me conhecem, vocês vão dar risada. Porque eu falo assim: olha, muito obrigado por vocês estarem aqui, por confiarem no meu trabalho, mas agora eu quero dar a primeira lição para vocês. Guardem isso é para o resto das vossas vidas. E aí eu falo assim: lembre-se sempre, você não é tão importante quanto você acha que é. Entenderam isso aí? Que louco, né? Já pensou falar assim? Eu falo isso para os meus alunos. Claro que depois eu explico exatamente o que eu quero dizer antes que eles saiam pela porta e não voltem mais. O que eu quero dizer é o seguinte: muitas vezes nós, com essa ideia de que nós somos muito importantes e temos que nos valorizar, a gente acaba achando que a nossa personalidade, a forma como as pessoas nos veem, é muito importante, muito mais importante do que nós achamos que é. Então, por conta dessa forma de olhar as coisas, às vezes a gente cria um obstáculo desnecessário na nossa vida. O que eu falo é o seguinte: não se preocupe, porque as pessoas não vão ficar falando de você depois de uma apresentação sua. Eu dou uma palestra, a pessoa pode até comentar alguma coisa, daqui a meia hora ela tá lá comendo pizza com a família dela, ela não lembra mais de mim, pô. Essa é a realidade. Não tem esse negócio, as pessoas vão ficar um mês falando da minha palestra. Não vão. Isso não é real, não é verdade. Geralmente as pessoas podem prestar atenção, pode ser útil, pode ser legal, mas elas não vão dar tanta importância assim para o que você diz, e principalmente não vão dar importância para eventuais errinhos, falhas, vacilos que você dê na sua apresentação. Só que as pessoas, elas aprenderam que elas precisam se valorizar. E essa valorização, ela deixa de ser valorização, que é uma coisa boa. O que é valorizar? Valorizar é dar valor. Mas dar o verdadeiro valor para aquilo. Qual é o verdadeiro valor que você tem? Nem mais, nem menos. Isso que é importante. Mas as pessoas tomam isso como supervalorização. As pessoas se supervalorizam. Elas se veem muitas vezes muito melhores e muito maiores do que elas são. E quando uma pessoa se supervaloriza, o que acontece? Qual é o resultado disso? Ela começa a criar uma personalidade que ela não aceita mais que haja qualquer dúvida, qualquer crítica, qualquer pensamento negativo sobre ela. Porque ela se supervaloriza, ela se acha absolutamente importante. Como é que alguém pode falar mal de mim? Eu sou importante. E aí uma pessoa assim, ela começa a se tornar super protetora consigo mesma. Ela começa a tratar o seu próprio ego como se fosse um biscuizinho, um bichinho de cristal, né? um objeto de cristal. E não aceita que ninguém tenha qualquer tipo de pensamento que não seja o super elogio, que não seja a exaltação plena. Isso é muito perigoso. Porque a pessoa que faz isso, ela vai ficando assim, até paranoica. Ninguém pode falar de mim, ninguém pode falar nada. Olha, nós estamos falando de quê? Do medo de falar em público. Se uma pessoa pensa assim, se ela tem essa atitude em relação a si mesma, como que ela vai se expor? Se expor para ela se torna algo muito perigoso, muito arriscado. Porque a pessoa não quer perder a imagem que ela criou, né? Aquela imagem super valorizada.
e se ela tem medo de perder essa imagem, que essa imagem caia, o que acontece quando nós temos medo de perder alguma coisa? Nós acabamos vendo tudo como uma ameaça. Se você tem medo de perder alguma coisa, tudo vira uma ameaça. Você sair com um Rolex na 25 de março, Rolex de verdade, na 25 de março, cheio de gente. Porra, cara, aquilo tem muito valor. Você vai sair com medo terrível de ser assaltado, de que levem teu Rolex. Mas é óbvio, porque tem muito valor. Então, se nós valorizamos demais nosso ego, a nossa imagem, tudo vai começar a nos atemorizar, tudo vai começar a ser uma ameaça para nós. E se tudo é uma ameaça, nós nos tornamos frágeis. E se nos tornamos frágeis, se tudo é uma ameaça, nós não vamos querer expor. Então, se eu vou para 25 de março, eu não vou com o meu Rolex. O meu Rolex vai ficar em casa. Tá entendendo? E se a tua autoimagem é muito importante, você não vai falar em público. Tá? Você não vai conseguir. Porque... Porra, cara, isso é muito... Sua autoimagem não pode ser destruída por causa de um erro de português, por causa de um esquecimento que talvez você tenha quando for falar em público. Sua autoimagem não pode ser destruída se por acaso sua palestra não for tão boa, se as pessoas talvez não concordarem com o que você fala. Tá entendendo? Tome muito cuidado com esse negócio da autoimagem, dessa super proteção. Sempre digo o seguinte... Se aceite com mais tranquilidade. Leve as coisas na boa. Esse é um conselho para a vida, né? Não é só para falar em público, mas serve muito bem para essa questão de falar em público. Aceite com os seus defeitos, com as suas falhas, com as suas dificuldades. Olha, na verdade as pessoas até gostam disso. Ninguém gosta de uma pessoa que fala tudo muito certinho, que nunca erra uma palavra, que tem todas as colocações perfeitas. Ninguém gosta disso. Isso é um robô. Isso é um ser humano. Tem falhas, tem vacilos, tem erros, tropeça. Então começa a se olhar com mais leveza. Começa a se olhar com mais tranquilidade. Não se leve tão a sério no final das contas. Olha, um bom exercício é aprender a rir com si mesmo. A rir de si mesmo, na verdade. Aliás, uma técnica muito boa é até a autodepreciação comedida, mas a autodepreciação é muito legal, é algo que o público adora. A pessoa que conta piada de si mesmo, se desvalorizando até. É legal. Você mostra que você não está ali preocupado demais em manter uma personalidade altamente protegida, entendeu? Você vai estar ali tranquilo, fácil, falando, conversando com as pessoas, compartilhando com elas os seus sentimentos, a sua verdade, a sua realidade, até os seus medos, quem sabe, né? Até isso, até as suas dificuldades. As pessoas gostam disso. Quando você assume isso, quando você tem essa facilidade de colocar-se assim de uma maneira mais leve, a crítica, ela já não tem tanto peso. Ninguém gosta de crítica. Ninguém gosta. Vamos ser honestos. Ninguém gosta de ser criticado. Isso é normal. Mas quando você leva as coisas com mais leveza, a crítica ela entra mais tranquila, ela entra mais fácil. Você até dá risada às vezes da crítica. Você começa até a perder o medo dela. E aí entra o negócio. Quando você não está mais se protegendo demais, quando você perde o medo da crítica, aí começa a nascer o orador mais arrojado, que se arrisca, que se lança, que não tem medo de fazer besteira, e por isso ele vai tentar mais, e por isso ele vai falar com mais audácia, né? E vai enfrentar as coisas com mais força. É isso que a gente precisa, gente. Se você tem muito medo de falar em público, um conselho é pare agora de se proteger. Pare agora de se proteger. Vou falar o que eu falo para os meus alunos, hein? Você não é tão importante quanto você acha. Gente, em vez de ficar chateado comigo, leve isso para a sua vida. Quando eu lembro disso, é uma maravilha, é uma libertação. Quando eu lembro que eu não sou tão importante quantas vezes eu acho, isso é uma libertação, isso me faz sentir em paz, sabe? Pode criticar, paciência, eu vou fazer o quê? Eu não sou perfeito mesmo, né? Faço besteira mesmo, qual é o problema?
E uma coisa, um adendo a isso aí. A minha experiência mostra que as pessoas costumam até ser bem tolerantes com os erros dos oradores. Sabe por quê? Porque as pessoas têm medo de falar em público. Por elas terem medo de falar em público, elas também ficam, elas meio que se compadecem daquele que está tendo alguma dificuldade ao falar em público. Então, as pessoas nem são tão críticas assim em relação a quem está falando em público. Mas pare de se proteger antes de tudo, tá? Pare de se proteger. Leve as coisas com mais tranquilidade, com mais leveza e deixe assim as coisas acontecerem. Divirta-se. Se eu pudesse falar assim, olha, qual é o conselho maior para quem vai falar em público? Divirta-se com o momento, aproveite o momento, faz aquele momento um momento alegre para você. Aproveite aquele instante, porque cada vez que você fala em público é uma experiência única. A gente acaba lembrando praticamente de todas as palestras que a gente faz, porque sempre é uma experiência única. Se você fizer isso, aí você vai começar a superar o medo, vai começar a viver essa experiência com mais audácia e vai acabar conquistando mais coisas, obviamente. Vai conquistar muito mais, as portas vão se abrir para você, porque você vai estar se lançando com força, com arrojo, que é o que todo orador precisa. Tá bom? Por hoje é só e até a próxima.